Você é um crente vida louca? Mesmo que você não seja um, provavelmente você conhece pessoas que são. E é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a Fé e Tulipas. É uma grande alegria ter você aqui para hoje a gente estar conversando um pouco mais sobre o que é ser um crente vida louca ou vida louca. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja extremamente bem-vinda e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse aqui é um canal cristão que tem o foco de abençoar você para que juntas possamos estar crescendo e florescendo na palavra do Senhor. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. Então, vamos lá. Um cristão que não ora. Um cristão que tem medo de evangelizar. Um cristão que consome tudo o que essa cultura secular tem para oferecer. Um cristão que não se relaciona com outros cristãos. Um cristão que vê um monte de iniquidade acontecendo e fica calado. Um cristão que não tem força para reprovar quando as outras pessoas fazem coisas que são pecaminosas. Um cristão que não defende o evangelho. Então, essas são marcas de um cristão vida louca. E esse é o tipo de cristão que geralmente é de última geração. Então imagine isso. Alguém é um cristão fraco e eventualmente tem uma família, se casa e tem filhos. Essa pessoa vai passar a fé cristã de uma forma tão fraca que com o tempo, no solo do coração dessas crianças, desses filhos, a semente vai ser arrancada pelas preocupações e pelas coisas deste mundo. Ou às vezes nem entrando nessa questão de família, mas simplesmente alguém que se diz cristão, mas essa pessoa, ela vive igual qualquer outra pessoa que não é cristã, como qualquer incrédulo, qualquer ímpio, e essa pessoa simplesmente não cria discípulos para o Senhor Jesus, não tem filhos espirituais e não tem a força de passar a fé cristã adiante. E aí vem a questão: você está sendo um cristão de última geração? Ou seja, são pessoas que não querem viver a Bíblia da forma como ela é. Pessoas que ficam tentando mudar o significado da Bíblia, tentando mudar o que ela diz, porque simplesmente não tem a força de viver como a Bíblia nos ensina a vivermos. E o crente vida louca, ou vida louca, ele recebe esse nome porque ele é da linhagem espiritual de Ló. Você conhece o Ló da Bíblia? Ele é o pai de todos os crentes vida louca. Pra gente contextualizar um pouquinho, Ló, ele foi o sobrinho de Abraão, que é mencionado em Gênesis 13 como alguém que acompanhou Abraão durante todas as suas jornadas, mas chegou um momento que Ló deixou o povo de Deus para ir viver nos campos verdes de Sodoma e Gomorra. E se você se lembra da história, acontece que Ló, ele se muda para os campos próximos de Sodoma e Gomorra até o momento que ele passa a morar dentro das cidades. E nós podemos dizer que Ló, ele passou raspando para entrar no céu. Nós lemos depois no Novo Testamento de que o justo Ló se afligia com tudo que ele via em Sodoma e Gomorra. Mas então vem aquela questão. Ele era um crente, mas ele foi a última geração. E essa fraqueza de Ló fez com que as suas filhas cometessem um ato pecaminoso extremamente perverso e custou a vida da sua esposa. Como você deve se lembrar, a esposa de Ló se tornou uma estátua de sal porque ela olhou para trás com amor pelas cidades que Deus havia destruído por causa do pecado que essas cidades acumularam. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do tanto de pecado que eles cometeram contra o Senhor. Eles cometeram todos os tipos de perversidade e ainda assim a esposa de Ló amava aquela cidade. E a gente vai ver que isso aconteceu porque Ló, ele não teve a força de reprovar o que essas pessoas faziam. Ele não teve a força de buscar proteger a sua família contra essas influências que elas estavam recebendo. Ló não teve a força de evangelizar essas pessoas. Ló, muitas vezes, ele ficava acanhado em si mesmo. A Bíblia nos diz que a alma dele se afligia. A Bíblia nos diz que a alma dele se afligia por tudo que ele via naquelas cidades. Mas acontece que essa aflição no coração dele não fazia com que ele reprovasse as atitudes dessas pessoas, não fazia com que ele alertasse a sua família sobre o que estava errado nessa cidade, não fazia com que ele protegesse a sua família e voltasse a viver com o povo de Deus ao invés de ficar ali entre aqueles ímpios. A fraqueza de Ló custou a vida da família dele.
E eu achei interessante que no livro Santidade do J.C. Ryle, ele vai e traz um capítulo que ele mostra sobre cristãos fracos e ele traz algumas das características de Ló e a gente vai estar explorando um pouquinho sobre elas. A primeira coisa, que é o primeiro sinal desses cristãos vida louca, desses que são a última geração: eles nunca amadurecem. Ou seja, são cristãos que se contentam em conhecerem o mínimo sobre Deus, conhecerem o mínimo sobre a Bíblia, mas não têm um crescimento real. Ou seja, são pessoas que às vezes não se avaliam para ver, será que essa semana eu estou mais santo do que eu estava na semana passada? Se eu comparar a minha vida como ela era há 2 anos atrás, será que hoje estou mais parecido com Jesus? Então, essas são questões que todo cristão precisa fazer. Nós temos um chamado dado por Deus para avaliarmos o nosso coração. Afinal de contas, se nós somos chamados para sermos cristãos, pequenos cristos, devemos nos parecer com Ele, porque senão a gente vai estar se parecendo mais com o mundo. O chamado para ser cristão é um chamado para ser discípulo, discípulo do Senhor Jesus, indo aonde Ele nos chamar a ir, tomando a nossa cruz e o seguindo. Não é simplesmente ir para a igreja de vez em quando, abrir a Bíblia uma vez aqui, outra ali e fazer uma pequena oração de manhã. A vida cristã nos impulsiona a querermos passarmos tempo de qualidade com o nosso Deus, lendo a Bíblia, buscando encontrar o Senhor Jesus, buscando aprender sobre o nosso Deus, orando sabendo que o nosso Deus responde e querendo passar tempo com Ele, meditando nas palavras do Senhor, buscando também memorizar a palavra dele para que a tenhamos no nosso coração para não pecarmos contra o nosso Pai. E também passando tempo com o povo de Deus, passando tempo com outros cristãos, cultivando essa amizade. Porque essas atitudes que eu acabei de mencionar trazem um amadurecimento ao cristão. Passar tempo com Deus, com a palavra dele, meditar na palavra dele, tudo isso nos fortalece. E para que nós possamos não ser como aqueles de Sodoma e Gomorra, nós precisamos estar muito firmes naquilo que nós acreditamos. E para termos essa firmeza nesse mundo tão hostil ao evangelho do Senhor Jesus, nós precisamos sermos maduros. Se às vezes você olha para dentro de si mesmo e você vê que por muito tempo você não tem amadurecido, se ajoelha, ore ao Senhor, confesse que você não tem amadurecido e busque passar tempo com Ele. Essa é a coisa mais importante que você pode fazer, porque dessa forma você vai amadurecer. A segunda característica de cristãos que são de última geração: eles acham que nunca vão ser santos. Tem aquelas pessoas que às vezes olham para si mesmas, veem que não estão amadurecendo e elas pensam que para elas não tem jeito, que elas vão ficar desse jeito, sem santidade pro resto da vida. Mas a questão é que o chamado à santidade é para todos os cristãos, porque sem a santidade nós não veremos a Deus. Então nós precisamos buscar estarmos crescendo todos os dias por passar tempo com Deus e com a palavra do Senhor. Então dessa forma você vai sim conseguir ser santo. A terceira marca do crente vida louca: ele quer ser aceito por todos. Com certeza, nesse momento, ao ouvir isso, você consegue lembrar de algumas pessoas que você olha e vê que aquelas são pessoas que abriram mão do evangelho para serem aceitas pelas pessoas desse mundo. E acontece que isso é uma das coisas mais tristes que pode acontecer com um cristão. Porque, assim como Ló, ele queria ser aceito pelas pessoas de Sodoma e ele acabava comprometendo a verdade, não falando a verdade do Senhor àquele povo. Nós precisamos saber que a verdade de Cristo é mais importante do que amizades com pessoas desse mundo. Nós precisamos saber que estarmos firmes na palavra do Senhor é mais importante do que sermos aceitos, do que termos as coisas que este mundo tem para oferecer. Mesmo que todo o mundo venha atrás de nós tentando nos cancelar, tentando acabar com toda a nossa reputação, nós precisamos saber que, estando com Cristo, nós estaremos fazendo o certo. O próprio Senhor Jesus nos disse que seremos odiados por causa dele. Se o nosso Senhor Jesus foi odiado, quanto mais nós que carregamos a imagem dele, nós seremos odiados. E se às vezes isso não está acontecendo, talvez tenha alguma coisa errada. A quarta característica é que eles têm medo de sacrifícios. Ou seja, nós sabemos que na vida cristã, no momento que nós nos convertemos, existem coisas que perdem o seu brilho. Nós paramos de amar o pecado que antes nós amávamos e nós passamos a amar aquilo que Deus ama. Mas a questão é que também durante a nossa vida nós vamos precisar fazer sacrifícios. Ou seja, nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas que ainda o nosso coração vai estar apegado, mas que nós vamos precisar dizer não.
olhando para a maior bênção, a maior glória, a maior satisfação que existe no Senhor Jesus. Muitas vezes isso vai ser abrir mão de algum filme, de uma série, de alguma banda, de algum tipo de livro, de alguma situação, às vezes de algum emprego, de alguma amizade, coisas que às vezes nós temos apego, mas que nós sabemos que essas coisas acabam atrapalhando a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Os crentes de última geração têm medo e não querem fazer esse tipo de sacrifício, não querem pegar a cruz e seguir a Cristo. Mas a questão é que o Senhor Jesus, ele fez o maior sacrifício de todos por amor a nós. Nenhum sacrifício que a gente fizer aqui nessa terra vai ser grande o suficiente para ser comparado com o dele. Por isso nós podemos nos colocar de joelhos e pedimos força ao nosso Deus para que ele faça isso através de nós, para que nós possamos sacrificar aquilo que está prejudicando a nossa caminhada cristã, para que nós possamos chegar nas portas da cidade celestial querendo somente a Cristo. A quinta característica é que eles tentam se conformar com este mundo. Provavelmente você se lembra do versículo de Romanos 12 que nos diz para não nos conformarmos com este século, mas para sermos transformados com a renovação da nossa mente. Isso é tão importante porque à medida que nós enchemos a nossa mente com a palavra do Senhor, a nossa mente vai sendo transformada para estar mais parecida com a mente de Cristo. Os nossos pensamentos se tornam um pensamento de Cristo porque nós vamos ter a mente de Cristo. Mas acontece que se nós não enchermos a nossa mente com a palavra de Deus, a nossa mente vai estar muito mais parecida com as coisas deste mundo do que com a de Cristo. E no momento que a nossa mente está parecida com as coisas deste mundo, a gente vai se conformar a ele, vamos querer estar parecido com a dele. Então é por isso que é tão importante a gente buscar ter uma mente saturada com a palavra do nosso Deus, porque dessa forma nós seremos diferentes. E sendo diferentes, estaremos impactando este mundo para o Senhor Jesus. No momento que a família de Ló ficou parecida com as outras famílias de Sodoma, eles perderam o seu sal. Então é por isso que, olhando para o exemplo de Ló, nós devemos olhar para nossas próprias vidas e sabermos que nós devemos ser completamente diferentes desse mundo. Sexto, esses cristãos não querem lutar contra os pecados arraigados. No nosso coração, ainda existem alguns pecados que ficam escondidinhos e que às vezes, nos momentos que a gente está mais fraco, eles começam a aflorar. Ou seja, no momento que às vezes a gente está um pouco mais vulnerável, que nós não estamos vigilantes e alguma coisa acontece, a ira explode no nosso coração. Ou às vezes que a gente não tá em guarda em relação ao que a gente fala, a gente acaba soltando uma fofoca, ou uma bajulação, ou uma mentira. Ou então, em algum momento de fraqueza, a gente acaba olhando imagens que trazem pensamentos pecaminosos à nossa mente. Ou às vezes, em um momento de fraqueza, numa sexta-feira à noite, a gente vai acabar assistindo um tipo de filme lotado de pecado. Existem várias situações que esses pecados arraigados no nosso coração vão querer florar. E como crentes, nós devemos estar lutando contra eles todos os dias. Nós devemos estar buscando identificar quais são esses pecados, estar matando eles no nosso coração. Porque o nosso coração deve ser exclusivamente do Senhor Jesus. E essa luta vai ser uma luta que vai durar toda a nossa vida. E essa luta muitas vezes desgasta, porque vai requerer de nós que estejamos vigilantes a todo tempo. Mas acontece que os crentes de última geração, eles de alguma forma tentam simplesmente fazer vista grossa a esses pecados arraigados. Não buscam lutar contra eles, não buscam declarar guerra contra esses pecados. E acaba que com o tempo eles são consumidos por eles. Sétima característica: eles não consultam as escrituras antes de tomarem suas decisões. Como cristãos, nós sabemos que somos dependentes de Deus. Então, sejam decisões mais simples sobre o que eu devo fazer agora, como que eu devo planejar o meu dia, todas essas questões, até questões mais complicadas de será que eu tenho que mudar de cidade, qual emprego que eu tenho que fazer, qual curso eu devo fazer, com quem eu vou casar, será que eu vou querer ter quantos filhos, todas essas decisões, grandes ou pequenas, elas devem estar debaixo da consulta da Bíblia. Porque no momento que nós lemos a Bíblia, nós sabemos que quando nós pedimos sabedoria, o nosso Senhor nos dá a sabedoria através da sua palavra. E no relato bíblico, nós não vemos em nenhum momento Ló parando um momentinho para orar ao Senhor para ver se era para ele ir para Sodoma ou não.
a gente vê que Ló, ele simplesmente viu que os campos de Sodoma eram mais verdes do que o outro lado que Abraão ficou, e ele foi. Ele quis ir para onde a vista dele achava agradável. E depois a gente não vê também em nenhum momento ele consultando ao Senhor para ver se ele deveria ir morar dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Ele simplesmente foi. Pode ser que às vezes a família dele quis ir e ele simplesmente foi na onda deles. Então nós podemos estar com confiança, consultando o nosso Deus, sabendo que Ele nos dá sabedoria e que Ele vai nos ajudar a fazermos a decisão que vai trazer glória a Ele e que vai abençoar outras pessoas e que nos fará mais parecidos com o Senhor Jesus. A 8ª característica é que os crentes de última geração ficam longe do povo de Deus. Ou seja, são pessoas que ou elas não querem estar na igreja, ou elas têm mais prazer de estarem entre os ímpios, entre os incrédulos, do que com o povo de Deus. E esse tipo de coisa é tão perigoso, porque esse pensamento esquece da eternidade. Quando nós estivermos no céu, nós vamos estar a eternidade inteira com o povo de Deus, com as pessoas que a gente vê na igreja, a gente vai ver lá. Com o povo de Deus que a gente vê espalhado pelo mundo, vão estar todos lá. E também a gente precisa lembrar, a igreja existe para já ser uma mímica do céu, porque no céu a gente vai estar todos juntos louvando ao nosso Deus. Da mesma forma, quando nós vamos à igreja, nós estamos todos juntos louvando ao nosso Deus, porque quando nós estamos na igreja, as outras pessoas às vezes vão ver algum pecado na nossa vida e vão chamar a nossa atenção e vão nos ajudar a crescermos. Nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor sendo fielmente pregada e a nossa fé vai crescer. Nós vamos ver outras pessoas crescendo em fé e isso vai abençoar tremendamente a nossa fé. Então nós precisamos agradecer a Deus por essas pessoas, estarmos juntos buscando aprender um com o outro. E a 9ª característica que a gente vai estar vendo hoje, que os crentes de última geração não evangelizam. Porque na Bíblia lemos que Ló afligia o seu coração. Mas em nenhum momento nós lemos sobre Ló tentando buscar compartilhar com o povo de Sodoma sobre a verdade do Deus de Israel. Ele simplesmente vai se conformando a eles, ficando calado, não falando nada. Ele não evangelizou as pessoas mais próximas a ele, sua esposa e suas filhas, a ponto delas cometerem pecados extremamente perversos e impensáveis. Então nós precisamos ter em vista de que se nós queremos mudar esse mundo, nós precisamos evangelizar. Não podemos estar calados. Cristão, não fique calado na universidade, não fique calado no ensino médio, não fique calado numa roda de amigos que estão fazendo comentários pecaminosos, não fique calado quando você estiver numa reunião de família, não fique calado quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver numa reunião, não fique calado, porque essa verdade que está dentro de você pode mudar completamente as pessoas, porque você está sendo a pessoa que Deus está colocando próxima delas. Deus não erra o lugar onde Ele te colocou. Se você mora em algum determinado local, é porque Deus quer que o seu vizinho conheça o Evangelho. Se você frequenta uma universidade, é porque Deus quer que os seus colegas de turma e os seus professores conheçam o Evangelho. Se você trabalha em algum local, é porque Deus quer que os seus colegas de trabalho conheçam o Evangelho. Não devemos ser como Ló, deixando as pessoas falarem o que elas quiserem perto de nós, porque temos medo de dizer a verdade, ou então fazemos uma desculpa como estamos sendo sábios em não falar nesse momento. Então, esteja firme na palavra do Senhor, para que dessa forma você possa ajudar várias gerações por vir, para que eles possam conhecer a Deus. E a nossa pergunta do dia vai ser: como você conheceu o Senhor Jesus? Comenta aqui para que desse jeito nós possamos estar fortalecendo uns aos outros, sabendo que o nosso Deus alcançou a nossa geração e nós precisamos estar compartilhando essa mensagem com a próxima também, para que nós não sejamos cristãos como Ló, vida louca. E então, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, não esquece de dar o seu like e comentar aqui embaixo. E com a graça do nosso bom Deus, a gente se vê na semana que vem.